Termo de depoimento número 42, que presta Marcelo Baia Odebrecht. Aqui presente e acompanhado de seus advogados Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, por favor, eu peço a gentileza que tu confirme se esses advogados são os defensores por ti nomeados e ainda se tu estás aqui de livre e espontânea vontade para colaborar com o Ministério Público Federal para a instrução do acordo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Indago ainda se tens conhecimento de que o conteúdo do teu benefício necessariamente decorre dos termos dos teus depoimentos e dos elementos de corroboração que foram entregues. Senhores defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir, por favor, para falar sobre o anexo 19, chama temas relacionados à Braskem. Se puder confirmar o conteúdo do anexo que foi entregue e depois explicar, por favor. Confirmo o anexo. Basicamente, eu relatei aqui os temas que eu tive conhecimento, que foram conduzidos de maneira ilícita dentro da Braskem. 3 desses temas eu já tive a oportunidade de falar em anexo específico: a questão do refis da crise, a questão de intervenções lá junto ao Congresso para aprovar as MPs e a questão dos pagamentos que eu tinha conhecimento para o PP acertados anteriormente com o Paulo Roberto Costa. Além desses 3 temas que eu já relatei em casos específicos, teve outros 3 temas que eu tomei conhecimento. Um foi quando da nossa aquisição da Quator, tá? Houve um acerto onde um determinado valor foi pago a pedido do Frank Geyer, com quem que era o presidente na época do Conselho de Administração da Unipar. Houve um pagamento dele feito por fora. Por que razão? Não sei avaliar. Provavelmente esse valor não queria aparecer para outros, entendeu? Mas foi um pagamento feito por fora. E por que eu tomei conhecimento? Porque, de certo modo, eu acho que o Frank acertou esse valor. Não me recordo com quem ele acertou durante a negociação. Provavelmente alguém deve ter dito aí que acertou, quem foi, mas que ele ficou como é um valor a receber no tempo, ele obviamente deve ter ficado com receio de os valores serem interrompidos. Como é um valor por fora, você sempre cria uma insegurança se você vai receber, porque depois você não vai ter o argumento, a base jurídica para cobrar. Então, ele, por essa razão, fui informado que ele queria falar comigo. Marcelo, você tem conhecimento dessa obrigação de pagar por fora? E portanto, eu tenho sua palavra que esse pagamento vai ser feito. Eu tomei conhecimento e confirmei isso aí. O outro tema que eu tive conhecimento... Desculpa, Marcelo, só para esclarecer, isso aqui foi para viabilizar e aprovar a venda da Quator pela Braskem. Foi viabilizar a venda da Quator para a Braskem. Uma parte do valor, foi fechado o valor, e uma parte do valor foi faturado. Por que questão ele queria receber essa parte por fora? Provavelmente, às vezes você tem vários sócios que vão repartir o valor, uma parte vai sair por fora para não repartir com outros. Quer dizer, a Unipar era uma confusão só, quer dizer, tinha brigas societárias dentro da Unipar enorme. Eu imagino que uma parte aí, quem vai poder esclarecer a razão pela qual é outra. De minha parte, o que eu fui informado é que ele queria estar comigo para saber se eu tinha ciência e, portanto, dava a minha palavra, porque eu conhecia ele pessoalmente. Ele queria ter, digamos assim, a segurança. Vai que o executivo muda, o pessoal para de pagar, ele não tem como acionar um contrato de caixa 2 via justiça, digamos assim. E esse pagamento ia ser dado no tempo, por isso o medo dele. Outro tema... Só para não passar o tema indicado para forma conjunta, o valor, o senhor sabe? Não me recordo, mas eu sei que foi um montante relevante. Eu acho que foi na ordem de 100 milhões, um pouco menos, um pouco mais, mas eu sei que foi relevante. Até por isso, se o valor fosse pequeno, eu acho, e rápido, ele até não precisaria saber se eu conhecia ou pagasse, mas eu acho que pela relevância do valor... O ano, você sabe?
Foi quando a gente comprou a 4. Deve ter sido 2009, 2010. E quem que lhe comunicou a respeito desse acordo? Como havia muita gente envolvida na negociação da 4, esse assunto podia ter vindo ou das pessoas da Odebrecht S.A. que estavam envolvidas na negociação, ou da própria Braskem. Aí podia ter vindo do LA da Braskem, do meu pessoal da Odebrecht que estava acompanhando. Não sei, mas com toda certeza quem fechou com ele deve ter avisado. Tá. Outro tema que eu tive conhecimento, também não conheço detalhe específico, foi que, da mesma maneira que na campanha 2010, lembra que eu comentei que na campanha 2014 nós tínhamos todas aquelas pendências com o governo da Bahia. Então a disposição dos nossos empresários era basicamente não fazer nenhuma contribuição pela quantidade de pendências ao governo do Estado, ao sucessor do Jacques, entendeu? E o que acabou foi o seguinte: aí se colocou isso, não dá para se fazer com tanta pendência que o seu cara está deixando, você está deixando. E aí acabou-se resolvendo algumas das pendências. É aquela história, quer dizer, você olha que foi a questão do recebível, que resolveu o pleito da Fonte Nova. A meu modo de ver, as duas coisas legítimas, mas com a conduta ilegítima, porque você é obrigado a condicionar um apoio para resolver uma coisa que é de seu direito. Então, digamos assim, esse foi o processo, mas isso foi em 2014. E aí foi conduzido pelo âmbito da construtora, eu já relatei em anexo específico. No ano de 2010, eu me recordo que um dos grandes temas que a gente tinha na época era a questão de resolver o problema do ICMS, que, novamente, era uma questão que existia no Brasil todo, era um problema de todas as empresas exportadoras que tinham que resolver com os estados os acúmulos de crédito. Cada estado foi viabilizando de uma maneira. Foi feito um acordo onde pelo que eu me recordo, estava chegando perto, e novamente, naquele momento, estava cheio de pendência, o cara não tinha resolvido nada, a Braskem, por exemplo, tinha problema com fornecimento de gás, que o governo da Bahia tinha complicado, tinha esse problema do ICMS, e eu sei que o que abriu, digamos assim, o que permitiu que a Braskem aceitasse contribuir com a eleição de 2010 foi a solução do tema do ICMS, que era legítimo, entendeu? Cada estado encontrou uma maneira de resolver o problema de suas empresas exportadoras. A meu modo de ver, não tinha nada mais. Novamente, se não tivesse resolvido isso, provavelmente a Braskem tinha entesado. Foi aquilo que me perguntaram o seguinte: você teria contribuído em 2014 para a eleição de Dilma se o reiki não tivesse sido dado? Provavelmente, talvez não teria essa dimensão. O reiki era justo? Era. Mas eu talvez não tivesse contribuído se o reiki não tivesse saído. Então esse ICMS foi uma coisa justa, legítima, mas provavelmente se não tivesse resolvido essa questão, não teria tido financiamento da campanha em 2010. Esse tema foi conduzido, pelo menos no início, eu não sei se ele finalizou, porque eu não sei exatamente a data que ele saiu, mas foi conduzido no início por Bernardo, que era o presidente da Braskem na época. Obviamente pode ter outras pessoas que envolveram, mas e com toda certeza a condução da negociação, por se tratar de Jacques, foi conduzida por Cláudio, como eu já mencionei, e Cláudio deve ter relatado nos seus anexos. E o outro tema geral é que eu sabia o seguinte: sem a questão da dimensão da construtora, porque não tinha essa interação, mas a Braskem fazia contribuições a partir, como eu falei, 3/4 das contribuições, na minha estimativa, talvez até mais, políticas, eram caixa 2. Eu acho difícil ter alguma empresa no Brasil que não fizesse caixa 2 de campanha, entendeu? E a Braskem também tinha que gerar recursos para caixa 2. Basicamente, e aí o caixa 2 é aquela história: se teve conversas que geraram contrapartida específica, se foi legítimos caixa 2, aí cada caso vai explicar. Mas eu sabia que havia uma geração em dimensão muito menor do que na construtora
Eu sabia, inclusive, porque uma parte dos recursos que a Braskem se comprometeu na questão da planilha italiana, não totalmente, porque, por exemplo, a revista brasileira foi oficial, uma parte das doações podia ser oficial, mas uma parte também saiu via Caixa 2. Então, eu sabia que havia uma certa dimensão de geração, sem o detalhe que eu conhecia na construtora, até porque eu tinha sido executivo da construtora e sabia como era o modus operandi da construtora. Não conheço detalhe como era a geração na Braskem. Tomei conhecimento depois, já na época da colaboração, da época das investigações internas, porque a Braskem, assim que surgiu aquela denúncia da Lava Jato com a divulgação da delação de Paulo Roberto e de Youssef, em novembro de 2014, a Braskem, por ter ações nos Estados Unidos, a gente já abriu uma investigação interna independente. Dentro da Senior, a gente abriu uma investigação interna, mas sem ser aquele modelo que eu chamo americano, eu chamava modelo brasileiro, jabuticaba, que eu chamava, quer dizer, uma investigação interna, mais interna, e o outro com aquele processo todo que tem o DOJ. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter consciência do tamanho da geração, como é que foi, mas isso aí com certeza já está tudo nos acordos lenienses, a Braskem deve estar investigando tudo. Então, obviamente que por não ter sido um executivo da Braskem, eu tinha um conhecimento menor das coisas do que, obviamente, na Senior, que eu tinha sido um executivo, eu conhecia mais ou menos o modus operandi. Mas Marcelo, tu sabes como é que gerava o Caixa 2 na Braskem? Eu soube depois, eu nunca me procurei informar antes, mas eu soube depois. Basicamente envolvia a questão de contratos de trade, de exportação, você criava uma pequena diferença. Não sei se foi isso, acho que provavelmente um dos mecanismos era isso, você criava uma diferença que ficava depositada no lugar. E eu soube também que em alguns casos se usava a equipe de Gilberto para fazer a distribuição, digamos assim, se disponibilizava e distribuía. Tem alguma acréscimo? Então dou por encerrado o termo do depoimento.